dia a todos, graça e paz. Nós estamos num tema serviço. Esse tema é muito importante porque traz para cada um individualmente, para a igreja como um todo, a responsabilidade de colocar toda a sua vida, todo o seu talento, suas capacitações, a sua experiência a serviço do reino de Deus. O nosso texto para a nossa reflexão é João capítulo 12, verso 26, que eu vou ler na versão NVI. João 12, 26, você também vai ter aí na tela. Jesus dizendo: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu dei o título para essa reflexão: quem serve mal, não serve. É interessante porque nesse texto, na versão do grego que é o original, Jesus não utiliza o termo doulos, que está mais relacionado a escravo, mas ele usa o termo diaconé, que está mais relacionado com servo. Por isso, quando ele diz: quem me serve, quem presta este serviço no meu reino para a causa do Evangelho, precisa saber que existem atitudes certas a serem tomadas para se apresentar realmente como servo. Muitas vezes nós pensamos que a vida com Deus, no reino de Deus, é uma via de mão única, quando nós atendemos ao chamado de Cristo, quando Ele diz: vinde a mim. Mas nós esquecemos que existe uma outra via, porque o mesmo Cristo que diz vinde é o Cristo que diz ide. Então, primeiro você vai até Ele, e indo até Ele, sendo transformado por Ele, pelo Evangelho, pela palavra, pelo Espírito, você também é enviado por Ele para servir nesse reino. Por isso, é preciso que a gente entenda que o serviço para o reino de Deus é algo de comprometimento total. Quando nós envolvemos todo o nosso ser para o serviço do reino de Deus. Outra pequena confusão que muitas vezes fazemos é que nós somos levados a entender que o serviço no reino de Deus se restringe à casa de Deus, ao templo. Também é isso, mas não é só isso. Então, nós pensamos que as atribuições daquele que serve estão relacionadas à limpeza do templo, à manutenção do templo, aos eventos que acontecem no templo, aos ajuntamentos do templo, e aí nós vamos criando uma templo-dependência. Mas o reino de Deus, ele opera, ele acontece em todos os lugares onde a igreja se apresenta. E nós, que somos a igreja de Cristo, que estamos nesse mundo, que vamos a lugares, que frequentamos lugares, que somos família, que somos amigos, que somos empresa, nós, quando vamos a esses lugares, somos a igreja de Cristo representada ali. E aí também o serviço da casa de Deus, do reino de Deus, precisa se estabelecer, precisa ser notado, precisa ser identificado. Então, o servo precisa saber que existem atitudes, posturas corretas para serem chamados de servos de Jesus Cristo. E nesse versículo tem pelo menos 3 coisas importantes que Jesus fala a respeito do serviço dos seus servos. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará.
A primeira lição que nós identificamos e podemos aprender desse verso é a respeito do caminho do servo. O caminho do servo, quando Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me. Não existe a menor possibilidade de querer ser servo de Jesus sem seguir a Jesus. E por mais que isso seja uma constatação óbvia, muitas pessoas estão tentando fazer isso. Querem se apresentar como servos de Jesus, querem ser identificados como servos de Jesus, sem, portanto, seguir a Jesus. Isto é uma impossibilidade, embora alguns estejam tentando fazê-lo. Os discípulos seguiam a Jesus por toda parte. O caminho dos discípulos era o caminho de Jesus. Não somente Jesus ia por todos os lados e era seguido pelos seus discípulos, mas em vários momentos nós lemos que grande multidão seguia Jesus onde quer que ele fosse. Às vezes ele atravessava o lago de Genezaré e chegando do outro lado, a multidão já estava lá aguardando. Muitas vezes ele atendia as pessoas e não tinha tempo de comer, não tinha tempo de descansar, e ali estavam as multidões. Mas no meio dessa multidão, nós poderíamos separar, nós poderíamos identificar quais eram aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus por algum interesse pessoal, e aqueles que estavam seguindo a Jesus porque viam nele uma fonte para a transformação das vidas. O caminho do servo, ele precisa ser identificado. O caminho do servo precisa ser notado, porque Jesus começa afirmando nesse versículo que aquele que o serve precisa segui-lo. Um dia Jesus disse a seguinte palavra: eu sou o caminho. E esta afirmação significa que em Cristo nós temos uma direção. Em Cristo nós temos um norte. Outros grandes líderes de grandes religiões não puderam afirmar a mesma coisa. Não puderam arrogar para si o caminho, a direção. Mas Jesus se apresenta como aquele que é o caminho. E isto indica que todas as pessoas que desejam ser servas de Jesus precisam caminhar por este caminho. O caminho indica não somente direção, mas indica como nossos passos precisam ser dirigidos. E nós temos da parte de Deus, pelo Espírito, pela palavra, pelo próprio Cristo, qual é a direção? Tomé, que era um dos discípulos, em algum momento ele se percebeu não sabendo o caminho. E foi aí que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo, todo que deseja servi-lo tem direção. Quando nós vemos uma pessoa que não tem direção, quando nós vemos uma pessoa que está perdida, quando nós vemos uma pessoa que está sendo levada ao redor por todo o vento de doutrina, como diz a palavra, quando nós vemos uma pessoa que é instável emocionalmente, quando nós vemos uma pessoa que hoje está numa direção, amanhã está em outra, hoje professa uma fé, amanhã já não é mais esta, hoje tem uma ideologia, amanhã já não é outra, essa pessoa está perdida, essa pessoa não tem um caminho, essa pessoa não tem uma direção, essa pessoa ainda não pode ser considerada serva de Jesus, porque o servo de Jesus tem um caminho. A igreja no primeiro século era conhecida como a igreja do caminho. Antes de receber o nome de igreja cristã, muito antes de receber o nome de igreja protestante ou igreja evangélica, ela era conhecida como a igreja do caminho. E isto é muito interessante, porque as outras pessoas
que não faziam parte dessa igreja e que ainda não conheciam o que se pregava nessa igreja, pelo menos uma coisa eles sabiam: que encontrando essa igreja, eles encontrariam o caminho. A busca por um caminho sempre foi uma grande questão existencial. Os egípcios queriam saber o caminho dos mortos, por isso eles construíam monumentos suntuosos, principalmente para os faraós, e depositavam ali as suas riquezas, e faziam oferendas de alimentos, porque eles acreditavam que o caminho para a morte desse que tinha deixado esse mundo seria facilitado se as suas coisas o acompanhassem no além. Os gregos perscrutavam a respeito do caminho, querendo saber qual era a verdade da vida, qual era o sentido da existência, por que o homem estava nesse mundo e o que acontecia com os homens quando esses deixavam este mundo. E sobre essas conjecturas, muitas informações, pensamentos, filosofias foram acrescentadas e a filosofia se desenvolveu, mas sem Cristo não se pode saber o caminho. Não há como saber o destino, não há como saber o que trilhar, no que crer, se você não conhece a verdade que é Jesus Cristo, que é o único caminho. Então, quando vem a igreja, e ela é conhecida como a igreja do caminho, nós vemos que na narrativa dos evangelhos, principalmente de Atos, multidões se juntavam à igreja do caminho. Por quê? Porque essas pessoas estavam perdidas, conforme diz a palavra de Deus, como ovelhas que não têm pastor. E quando eles ouviam a respeito da igreja do caminho, eles então se juntavam a essa igreja, e muitos deles, todos aqueles que quiseram, encontraram realmente Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O cristão, o que serve a Deus, o servo de Jesus Cristo, precisa seguir a Jesus, porque Ele é o caminho. O servo precisa ter um caminho. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21, nós temos o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Percebam que agora este versículo está nos convidando para um exercício mais profundo do que simplesmente seguir um caminho. Além do servo de Deus ter proposto para si um caminho, o verso está dizendo que além desse caminho, nós precisamos pisar nas mesmas pisadas de Jesus. Você já foi à praia e viu que conforme as pessoas vão andando, vão ficando as marcas dos pés daquela pessoa? E às vezes a gente vê as crianças, andando atrás dos pais e tentando pisar na mesma marca dos pés dos pais. E às vezes tem dificuldade porque as suas perninhas são mais curtas e elas têm que fazer um esforço maior. Mas é exatamente isso que o texto está dizendo, porque o mundo é como se fosse um campo minado. Um campo minado é um campo onde algumas pessoas esconderam minas, que são coisas que explodem quando você pisa em cima. E o campo minado é terrível porque você nunca sabe onde está a mina. Você precisa de alguém que conhece aquele lugar, que já fez o mapeamento daquele lugar e sabe exatamente onde vai pisar para que você não exploda. E nesse mundo que é o campo minado, nós precisamos seguir as pisadas de Jesus Cristo. Aonde Ele for, nós precisamos ir. Na direção que Ele indicar, essa deve ser a nossa direção. E onde Ele pisar, nós também devemos pisar.
porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então percebam que o servo de Deus precisa ter um caminho, e este caminho, ele precisa ser seguido, e mais que isso, você precisa pisar exatamente onde Cristo pisou, porque é aí que você vai saber que os seus pés estão seguros, aí é que você vai saber que o terreno é seguro, aí é que você vai saber que você está caminhando por um caminho correto. Eu acho que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, já se sentiu perdido, em algum momento. Mesmo agora, né, com os aplicativos que mostram as rotas, os mapas, as ruas, às vezes existe aí uma atualização que não é feita, e às vezes mesmo esses aplicativos nos levam a lugares que nós não poderíamos ir. Uma vez nós estávamos em São Paulo, colocamos no aplicativo, estávamos voltando para casa, e indicava que a gente devia seguir direto por uma rua, mas num determinado momento aquela rua acabava no muro, e não tinha mais para onde ir. Então, mesmo toda a tecnologia, muitas vezes não é suficiente para indicar um caminho seguro. Muitas vezes turistas no Rio de Janeiro são levados por esses aplicativos e entram em comunidades perigosas, e alguns deles até morrem. A única segurança para o nosso caminho é seguir as pisadas de Jesus. Ele é o caminho seguro para nos levar à presença de Deus, a Jerusalém Celeste, o lugar para onde todos nós deveríamos estar caminhando, nos direcionando, nos movimentando. Ele deu o exemplo, e nós precisamos seguir as suas pisadas, as suas pegadas. A segunda coisa que esse versículo nos ensina é que nós precisamos atentar para o lugar do servo, além do caminho. Ele continua dizendo: e onde eu estou, o meu servo também estará. Quando dizemos que Jesus é onipresente, e este é um dos atributos da divindade de Cristo, não significa somente que Ele está em todos os lugares, mas significa ainda que todas as coisas estão diante dEle. E nós precisamos saber onde Ele está. Por isso Jesus está dizendo: onde eu estou, o meu servo também estará. O que Jesus quis dizer com essa frase? Onde eu estou, o meu servo também estará. É que existem lugares em que Jesus não está. Como assim? Se Ele é onipresente, existem lugares que Jesus, na sua autonomia, se propõe a não estar. A Bíblia nunca diz que Jesus frequentava lugares inapropriados. Ele se relacionava com todos os tipos de pessoas. Mas como que era esse relacionamento? Basicamente por 3 vias. Ou ele encontrava as pessoas do seu cotidiano, ou as pessoas vinham até ele, ou elas eram trazidas até Jesus. Então nós vemos que Jesus falou com a samaritana quando ela estava no poço pegando água. Nós vemos que Jesus falou com a prostituta quando esta se chegou a ele e começou a adorá-lo. Nós vemos que Jesus falou com aquele endemoniado porque ele veio gritando ao encontro de Jesus. Mas existem lugares inapropriados que Jesus não frequenta. E quando eu falo de lugares, não estou me referindo unicamente a lugares físicos, porque existem ambientes, situações, projetos, pensamentos, ambiências que podem ser físicas ou não físicas.
que Jesus se propõe a não frequentar, que você não vai encontrá-lo lá. Hoje nós temos um contato muito grande com ambientes virtuais. E o ambiente virtual, se bem utilizado e aplicado, é uma bênção. Existem ambientes virtuais de aprendizagem, existem ambientes virtuais de capacitação, existe ambiente virtual de culto sendo transmitido para todos os cantos deste planeta, mas o ambiente virtual também foi corrompido, contaminado e se transformou muitas vezes em ambientes que nenhuma pessoa poderia estar frequentando. Tal é a baixeza das coisas que se realizam ali. As conversas que são protagonizadas ali, as imagens que são transitadas ali, as ideias que são propagadas ali. Eu me lembro, quando eu estava pensando sobre essas coisas, que o Salmo já dizia: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Então existem lugares, ambientes físicos, virtuais, pensamentos, projetos, ações, inclinações, que Jesus não está, que Ele se propõe a não estar, que Ele não deseja fazer parte dessas coisas. Por isso o servo precisa descobrir qual é o seu lugar. E é por isso que Jesus diz: onde eu estou, o meu servo também estará. Quais são os lugares que nós estamos frequentando? Onde os nossos pés e as nossas mentes estão transitando? Quais são os elementos que fazem parte das nossas interações sociais, sejam elas presenciais ou sejam elas virtuais? Existem lugares que não cabem ao servo de Deus. Existem conversas que não cabem ao servo de Deus. Existem eventos que não cabem a um servo de Deus. Existem pensamentos, ideologias, imagens, mensagens que não cabem a um servo de Deus. Por isso Jesus está dizendo: onde eu estou, o meu servo também estará. O problema do pecado é essencialmente o de não guardar o lugar que Deus planejou inicialmente para os seus filhos. Porque o Éden era o lugar onde homem e mulher foram colocados para governar. Mas eles abandonaram este lugar. Eles terceirizaram a gestão deste lugar. Eles, por desobediência, foram condenados a não poderem entrar, nem frequentar mais este lugar, que era o lugar onde eles deveriam estar. Alguns anjos também fizeram isso no processo de rebelião contra Deus, em Judas capítulo 1, verso 6, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, referindo-se à rebelião de Satanás, que levou parte dos anjos juntamente com ele. Então a questão de guardar o lugar devido e não substituir esse lugar por outros lugares que o Senhor não aprova, é talvez a essência do que o homem faz ao pecar. Ele começa não guardando o lugar que ele deveria guardar, porque o homem foi colocado no jardim do Éden, segundo diz Gênesis, para guardar. E ele não faz isso. E nos ambientes e lugares onde ele não deveria estar, ele agora começa a frequentar, a gastar tempo, a pertencer. E quando isso acontece,
ele começa a se contaminar e não encontra mais o seu Senhor e deixa então de ser servo. Percebam que Satanás, ele muitas vezes não precisa traçar planos muito mirabolantes para convencer o ser humano a abandonar o seu lugar que deveria ser na presença de Deus. Porque o mesmo argumento que ele utilizou no Éden, fazendo com que Adão e Eva abandonassem o seu lugar, ele continua utilizando hoje, que é questionar aquilo que Deus claramente disse. O que é que foi o argumento da serpente? Quando Eva disse, olha, veio uma ordem do Senhor, que nós podemos nos servir de todas as frutas do jardim, menos essa. E qual foi a estratégia de Satanás? Questionar o que Deus havia dito. E ele diz, é certo que vocês não vão morrer. E Satanás continua fazendo a mesma coisa hoje, porque as pessoas, para se cercarem de argumentos e aprovarem para si mesmas o seu comportamento pecaminoso, questionam a palavra de Deus, questionam a palavra de Deus com relação aos dízimos e às ofertas, questionam a palavra de Deus com relação a pertencer a uma igreja que é o corpo vivo de Cristo, questionam a palavra de Deus com relação ao homossexualismo, questionam a palavra de Deus com relação a tantas coisas, e saem por aí pelo mundo achando que tem liberdade de fazer essas coisas, quando a palavra de Deus diz que ele não aprova, e por isso quem está nesses lugares, não está no lugar onde Cristo reservou para ser o lugar da igreja de Jesus Cristo. Onde eu estou, o meu servo também estará. Quando você questiona aquilo que Deus diz, e vai fazer as coisas conforme a sua cabeça, você já não está mais no lugar onde o teu mestre mandou você estar. O servo precisa saber o seu lugar. E o lugar do servo de Deus é em obediência à sua palavra, é em submissão ao Espírito Santo da graça, é ligado ao corpo, é fazendo aquilo que Cristo manda, e não dando ouvidos ao que as pessoas estão dizendo, pessoas que odeiam a palavra de Deus, pessoas que são os anticristos do nosso tempo moderno. Toda vez que alguém questiona a palavra de Deus, ele sai do lugar que ele deveria estar, e nesse momento, ele não está mais sendo servo de Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos servos do pecado, mas em Cristo nós somos libertos, e nos tornamos servos de Jesus. E a palavra de Deus também diz que nós somos servos daquilo ao qual nós nos submetemos. Se nós nos submetemos às nossas vontades, se nós nos submetemos ao mundanismo, se nós nos submetemos a ideologias, se nós nos submetemos àquilo que os que não são servos estão dizendo, então nós somos servos desses, mas não de Cristo. Por isso, o servo precisa saber o seu lugar. Por isso que Jesus diz, e onde eu estou, o meu servo também estará. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos perguntar, Jesus está neste lugar? Jesus está nesse negócio? Jesus entraria neste lugar, nesse ambiente, seja físico, seja virtual? Jesus compartilharia desses pensamentos, dessas intenções, dessas ideologias? Jesus aprovaria isso? Como diz aquele clássico livro cristão, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em Efésios capítulo 4, verso 27, nós lemos, e não deem lugar ao diabo. Porque o servo que esquece do seu lugar, ou que abandona o seu lugar, ou que não valoriza o seu lugar, que é ao lado de Cristo, ele dá lugar ao diabo.
E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque se ele tentar fazer isso, ele vai agradar um e desagradar o outro. E quando damos lugar ao diabo, com certeza, desagradaremos a Deus e estaremos então abandonando o nosso lugar. Salmo 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. O servo precisa saber qual é o seu lugar. Nós não podemos viver a nossa vida escolhendo outros lugares e tentar correr para o lugar que deveria ser nosso quando as coisas dão errado. Porque um dia isso pode não acontecer. Nós precisamos saber que o Senhor é o nosso escudo. Ele é o poder que nos salva e é o nosso lugar seguro. O nosso lugar é debaixo das asas de Cristo, no esconderijo do Altíssimo, na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso nos leva à terceira consideração. Jesus fala nesse versículo a respeito da recompensa do servo. Ele conclui o verso dizendo: aquele que me serve, o Pai o honrará. E aqui também nós encontramos lições preciosas para a nossa vida. O servo de Jesus, ele não espera recompensa nem reconhecimento deste mundo. E percebam que isto é uma inclinação, às vezes natural do ser humano. Nós queremos encontrar o grupo que nos aprova. Nós queremos encontrar o grupo no qual nós somos aceitos. Nós queremos aprovação para as coisas que nós fazemos. Nós queremos, muitas vezes, em estágios mais complexos, ser aplaudidos, sermos reconhecidos, sermos elogiados. Nós queremos honra. E isso também é decorrente do pecado que começou lá no Éden. Porque a proposta de Satanás ali foi também: se vocês comerem deste fruto desobedecendo a Deus, vocês vão ter pleno conhecimento de todas as coisas e vocês vão ser como Deus. É a síndrome de Lúcifer. Isso perpetuou no coração do homem caído por toda a história e continua ainda hoje no coração daqueles que não reconhecem a Jesus como Senhor. De forma que nós procuramos o tempo todo reconhecimento, procuramos fama, procuramos honra, procuramos plateia, procuramos confete, procuramos luzes, procuramos palco, procuramos projeção. Em maior e em menor grau, nós percebemos isso na vida das pessoas. Mas Jesus está dizendo que aquele que o serve, o Pai o honrará. O Pai o honrará. A nossa honra virá de Deus no tempo e na medida que Ele assim determinar. Não podemos esperar nada desse mundo, nada das pessoas. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que quem já recebeu aqui na terra a sua plena recompensa, não resta mais nenhuma recompensa no céu. E aqui Jesus está se referindo àqueles ultra-religiosos que gostavam de ser reconhecidos publicamente,
E hoje nós temos várias outras categorias de religiosos que querem ser vistos publicamente e querem ter a sua plena recompensa aqui na terra. Por isso, de muitos anos para cá, nós temos as celebridades que gostam de ser vistos, que gostam de ter seguidores, que gostam do palco, que gostam das luzes, que gostam do reconhecimento, que gostam dos aplausos. Esses já receberam a sua plena recompensa aqui na terra. Mas o verdadeiro servo de Jesus é aquele que ouve isto que Jesus está dizendo: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Espere que essa honra venha de Deus. É muito interessante quando nós lemos a carta aos Hebreus, principalmente nos capítulos 11 e 12, você pode ler depois na sua casa. E quando você vê aquela lista de pessoas, homens e mulheres de Deus, e tudo que eles realizaram, nós percebemos que tem algumas características que são comuns. Por exemplo, nós vamos ver que os heróis da fé sofreram todo tipo de perseguição. Nós vemos também que eles não receberam a recompensa nessa vida. Nós vamos ver ainda que o mundo não era digno deles. E nós vemos também que eles aguardavam uma pátria celestial, a Nova Jerusalém. Então, o mundo não tinha nada para oferecer a essas pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, e eles também não aguardavam nada deste mundo, porque a sua pátria é a pátria celestial. Por isso, o servo precisa saber que a recompensa vem de Deus. Jesus diz: meu Pai o honrará. A recompensa do servo vem de Deus. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que os humilhados serão exaltados. Eu tenho certeza que você já ouviu isso muito, principalmente nas redes sociais. Mas não é isso que a Bíblia diz. Os dois textos que mais se aproximam disso, Ezequiel 21, 26 e Mateus 23, 12. Mas sabe o que esses textos estão dizendo? Não está dizendo que os humilhados serão exaltados. Está dizendo que os humildes serão reconhecidos pelo Senhor. Isso é uma diferença muito grande. Porque não é a pessoa que sofreu humilhação e só por conta disso ela vai ser exaltada. Não, a Bíblia está dizendo que a pessoa que sofre todo tipo de perseguição com uma postura de humildade, este sim será reconhecido pelo Senhor. Então a questão aqui é caráter, é postura, é você ter um espírito humilde, e não simplesmente o fato de você ser humilhado por alguém. É uma postura ativa e não uma influência passiva. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados pelo Senhor. Em Colossenses capítulo 3, 23 e 24, nós lemos: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A recompensa vem de Deus. Por isso, não ande, muitas vezes, nas modas de colocações, de pregações e até alguns louvores que são cantados por aí, que estão fora de contexto, que não tem nada a ver com a Bíblia. Se você se sentiu tocado quando ouviu, não chore se o mundo ainda não notou que você é o ouro de Ofir, isso não está na Bíblia. Primeiro, que o mundo jamais vai reconhecer e validar a sua postura de servo de Deus, porque o mundo jaz no maligno, ele odeia Cristo, odeia a palavra e portanto odeia você.
Jesus que disse isso. Então o mundo não vai reconhecer se você for cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro faz tudo ao contrário do que o mundo quer e espera. Por isso, você tem que esperar ódio, é revanche, é retaliação. Você tem que esperar perseguição, porque o mundo jaz no maligno. Se um dia o mundo te reconhecer e te exaltar, considere que existe uma coisa muito errada na sua vida. Mas Cristo, esse é o centro de toda a nossa devoção. Tudo o que vocês fizerem, façam de coração, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O servo precisa saber que a recompensa vem de Deus. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. É preciso ter essas 3 convicções no nosso coração para podermos servir ao Senhor. Servir a Cristo, servir a Jesus, não é uma opção, é um mandamento. E esse mandamento está fixado nessas bases, que o servo precisa conhecer que ele tem diante de si um caminho, e mais que isso, que nesse caminho tem as pegadas de Cristo, e ele deve seguir as suas pegadas, porque o mundo é um campo minado. O servo precisa guardar o seu lugar de servo, não vender o seu lugar, não terceirizar o seu lugar, não deixar que esse lugar seja ocupado com qualquer outra coisa que não sejam as coisas santas de Deus. E o servo precisa saber que ele não pode esperar nada desse mundo, porque a recompensa vem do Pai. É Ele que vai dizer naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essas são as únicas coisas que devem arder no nosso coração, que devem gerar esperança na nossa vida, porque nós estamos em transição para a Jerusalém que desce de cima, a Jerusalém celestial.